Bem-vindos ao Gélio dos Domínios e a Éter Tenebres. Hoje, retomando com a nossa série principal aqui da Frente do Alojamento Universitário, né? Retomando com a nossa série principal, que é o Gravitation, a Bíblia Negra da Geometrodinâmica. Eu quero comentar, antes do início, que eu estou pensando em fazer uma resenha de um outro livro de gravidade. Me foi proposto e eu estou interessado em fazer. E talvez nas férias eu devo entrar num livro de geometria diferencial bem avançado. Claro, eu vou continuar com os textos assim, mas com outras coisas mais simpáticas, que não sejam tão avançadas, mas num nível de divulgação científica. E também pretendo, esse é o terceiro capítulo, eu pretendo, então, depois desse capítulo, a próxima vídeo da série Gravitation, a Bíblia Negra da Geometrodinâmica, ser um vídeo de exercícios. Eu acho que já tem bastante coisa, então eu vou abrir bastante essas contas aqui numa próxima oportunidade. E eu também pretendo fazer uma série sobre tensores, né? De uma forma bem operacional, e fazer uma série sobre tensores de uma forma bem algébrica. Ou seja, os temas aqui eles podem ser tratados de diversos approaches e podem retornar a qualquer momento com approaches diferentes, até porque a ideia aqui seria algo mais próximo de fazer de uma resenha do que propriamente de um curso. A ideia é comparar livros, tentar realmente discutir as propriedades dos livros, discutir os livros, discutir quais são os melhores approaches e coisas do tipo. Então, bem, vocês já me conhecem, eu sou Rodrigo Francisco dos Santos, sou astrofísico. Vamos mudando aqui para o layout da apresentação, layout que eu acho mais simpático, né? Então, vamos para esse layout, estamos aí, Gravitation, a Bíblia Negra da Geometrodinâmica. Esse é o capítulo 3. Eletrodinâmica no formalismo covariante. O que eu vou mostrar aqui a gente dificilmente vê em cursos de eletro. O curso de eletro que eu vi, isso aí foi no curso de eletro do CBPF, dado pelo Elael, na pós-graduação. Mas mesmo nos cursos de eletro da pós-graduação, a gente não vê formalismo covariante, não. Você não escreve essas equações aí no formalismo covariante. Então, é uma coisa que até se encontra por aí em algumas instituições, mas não é muito padrão, por isso que eu estou dando aqui, que aqui a ideia realmente é abordar temas que meio que né? Para no sentido de paralelo, né? Não seria aqui não seria nem graduação nem pós-graduação, seria para graduação, né? Assim, ao lado da graduação, né? E da pós-graduação também. Então, nós pretendemos manter fazer isso aqui, mas essa formulação, por exemplo, ela permite um futuro approach sobre eletrodinâmica em espaços curvos e, a seguir, um futuro approach sobre eletrodinâmica também, em que os campos sobre gravitoeletrodinâmica. Então, esse capítulo ele abre alguns e até sobre eletrodinâmica não linear. Então, ele, além de ser mais um capítulo do Gravitation, ele abre essas perspectivas, e é um pouco nesse sentido que que a gente imaginava que o Gravitation deveria funcionar, ele ser justamente do Gravitation abrir-se links, né, para coisas que a gente quer tratar. E, de repente, assim, o próprio tratamento da gravidade propriamente ficar com um outro livro. Com uma resenha de um outro livro. Então, vamos lá.
Sejam bem-vindos ao Gélidos Domínios Éter Tenebris. Também estou querendo fazer um vídeo em breve, mais um sobre o Éter, né? Está aí a capa do nosso Gravitation, né? Os dados do livro. E isso aqui é como o capítulo está dividido. A força de Lorentz, ela é uma força que eu achei no outro dia um tratamento, uma tese que faz um tratamento, um ponto de vista meio maquiano da força de Lorentz. E eu acho interessante repercutir. Então, é mais uma coisa que eu pretendo repercutir no futuro. Tensores eu vou tratar de uma forma bem genérica aqui, e eu quero dizer também que isso aqui não é exatamente o tratamento do livro, é uma resenha do livro, portanto, não substitui a leitura do livro, na verdade, as minhas anotações acerca do livro, né? São as minhas anotações acerca do livro. As equações do Maxwell e, no fim, vem trabalhando com tensores. Eu não vou atacar essa parte neste vídeo, porque eu quero fazer um vídeo só sobre tensores, com um approach um pouco mais, bem mais técnico, tanto só sobre da álgebra tensorial, mas também fazer um approach sobre tensores em geometria diferencial. Então, por enquanto, é isso. E eu vou buscar fazer esse approach sobre tensores logo em breve, talvez aí nas próximas, mas eu também estou prometendo há um tempão falar de álgebra de Clifford, e eu ainda não fiz, né? Então, mas a gente vai desenvolver, vamos desenvolver então um pouco aqui, né? Vamos lá. Então, usando um resuminho, o campo elétrico, vamos definir, eletromagnético, vamos definir a força de Lorentz, escrever o campo eletromagnético e as equações do Maxwell no formalismo covariante. É isso que nós vamos fazer. Esse trabalho também está feito isso também está feito aqui nesse trabalho. Aqui eu chego no tensor energia momentum, que eu não desenvolvi que eu não vou desenvolver nesse vídeo. Então, eu devo desenvolver ou no vídeo de exercícios ou num vídeo específico para tratar do tensor energia momentum. Que é um tópico que merece ser tratado em particular, e eu faço tensor energia momento do campo eletromagnético. Então, não vou tratar dele aqui. Aqui realmente é só a construção das equações de Maxwell, ou seja, é uma versão mais restrita daquilo que o livro está fazendo. O livro ele é mais amplo, porém a gente vai ampliar mais do que o livro até, mas em outros vídeos, não nesse aqui. Então, esse trabalho meu aí está publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, e ele aborda muito bem, inclusive, as condições de Rankine-Ellis para o tensor energia-momento, e também essas condições também são bem abordadas no curso de hidrodinâmica relativística que eu dei nas atividades formativas de verão, e que eu vou linkar tanto aqui quanto lá no blog do canal, né? Esse aí é um trabalho que ainda está como pré-print, que eu andei submetendo algumas revistas as revistas reclamaram, pediram modificações, ele está sendo modificado, a gente tem, e ele no nosso entender do comitê editorial, do comitê do canal, eu, Antônio, e eu, professor Antônio, professor Luiz Gustavo, de que esse trabalho, na verdade, ele é um trabalho de ensino, né? E que ensino em nível avançado de relatividade, hidrodinâmica relativística, e que nós pretendemos ir bem mais longe com ele, quem sabe até um dia virar um livro ou qualquer coisa do tipo. Mas nós tem esse trabalho também que está no Archive, e ele vai ser modificado em breve, ainda provavelmente para as próximas atividades formativas de verão do CBPF, se a gente for convidado, né? Bem, vamos lá. A força de Lorentz. Isso aqui é tratado nos cursos de eletromagnetismo, né? Tanto iniciais, aquele curso de Física 3, e também é tratado
no curso de eletro avançado, né, que nós vemos essa força de Lorentz. Eu não estou deduzindo, como eu falei, eu tenho interesse, eu tenho a intenção de fazer a dedução dela em separado em outro vídeo. A gente às vezes não tem aqui, não segue a ordem cronológica dos pré-requisitos, mas a gente, com o tempo, vai colocando os pré-requisitos nos seus devidos lugares. Então, eu quero fazer isso, até porque dá para fazer um enfoque histórico e tal. Mas isso aí é uma configuração básica da força de Lorentz, onde você tem essa estrutura, essa trajetória helicoidal para para a carga. E é interessante que existe eu achei uma tese também que trata de superfícies helicoidais em espaços em Minkowski, uma tese na matemática, que eu também acho interessante repercutir aqui, como eventualmente como Journal Club, alguma coisa assim, para repercutir e discutir as propriedades da simetria de Lorentz, né, que também serão, também já estão sendo maduras para serem tratadas. A força de Lorentz pode ser escrita dessa forma, né? Na verdade, é a segunda lei de Newton, né? Força igual a dPdt. E E aqui é a carga elementar, né? Seria a força sobre um elétron, né? E nós temos, então, as quatro equações de Maxwell, que são a primeira equação é a lei de Gauss, que é a lei do divergência do campo elétrico, que esse divergente, nós imaginamos uma superfície gaussiana envolvendo uma carga, uma distribuição de carga, e o divergente dessa superfície gaussiana é a densidade de carga envolvida pela superfície gaussiana, né? Então, onde Y0 é uma propriedade do meio. Eu não estou falando aqui de eletromagnetismo no meio de materiais. Seria o Y0 é a permeabilidade elétrica do vácuo, a permissividade elétrica do vácuo. Por outro lado, o divergência do campo B, do campo magnético, da indução magnética, ele nos indica a inexistência de monopolos magnéticos, né? A inexistência de cargas magnéticas isoladas. Essa é a lei de Gauss é magnetostática. Nós não detectamos esse tipo de carga, embora exista teoria, que é também um tema que, teórica, que um dia nós vamos abordar aqui sobre os monopolos magnéticos e a modificação que o eletromagnetismo que é imposta ao eletromagnetismo para que tenhamos monopolos magnéticos, essas coisas, todos os sistemas de fronteira tendem a ser tratados aqui da forma mais simples possível. Essas quatro equações estão em qualquer livro-texto de Física 3, Moisés e tal. A terceira equação é a lei de Faraday. A lei de Faraday, ela é um rotacional do campo elétrico. Quando esse rotacional é zero, ou seja, nós temos um campo magnético que não varia no tempo, o campo elétrico pode ser escrito como um potencial, como um campo potencial, né? Ele pode ser escrito, a força eletrostática, nesse caso, ela é uma força potencial que só depende, o trabalho realizado por ela só depende dos pontos iniciais e final. Ou seja, o campo elétrico pode ser escrito como gradiente de um potencial. Quando você introduz esse objeto aqui, quando temos a variação do campo magnético, isso torna uma indução, ou seja, a rotação do campo elétrico induz uma variação do tempo no campo magnético. Tem experimentos muito bonitos quanto a isso, usando espiras e ímãs e tudo mais, mas não é o objetivo aqui ficar tratando desse perfil mais experimental. Isso é tratado de forma bastante rigorosa nos diversos cursos por aí. Por outro lado, nós temos a lei de Ampère, que vejam que interessante, né? Você tem a lei de Gauss e a lei de Faraday, que são leis que a lei de Gauss magnetostática e a lei de Faraday são equações que só envolvem campos, eles não têm fontes, né? As outras duas, a lei de Gauss eletrostática e a lei de Ampère, elas envolvem fontes. Então, nós estamos lidando, e eu já fiz uma demonstração da equação, da função de onda para o campo magnético. O campo elétrico
é também possível fazer, o procedimento não muda muito, nós extraímos um rotacional aqui, na lei de Faraday, ficamos com o rotacional do campo B em relação ao tempo, sendo que nós teríamos feito tanto o J como zero, como a densidade de carga como zero, e aí ficaríamos com B0, ε0, D2 é dt2. Então, isso nos daria o operador do Lambertiano sobre E, com a velocidade da luz sendo C ao quadrado, 1 dividido por ε0, B0, a velocidade da luz no vácuo. Então, daqui que sai, isso é um exercício que eu recomendo que vocês façam, seguindo os procedimentos que eu fiz para o campo magnético. Então, é interessante, mas novos exercícios vão ser feitos. Nossa, eu já estou com 15 minutos, eu falo demais. Como eu havia dito, essas equações, elas permitem que a gente defina o rotacional do campo elétrico centro zero, permite que a gente defina o campo elétrico como um potencial de um campo escalar, que é um potencial, como o gradiente de um campo escalar, que seria o gradiente de um potencial, isso todo mundo já viu em eletrostática, tanto na física 3 como na eletro. A existência do termo temporal aqui é uma coisa que eu preciso explicar. O campo B, ele tem, na lei de Gauss magnetostática, o divergência dele é nulo. Então, ele pode ser dividido, ele pode ser definido, todo vetor que tem um divergência nulo, ele pode ser definido em termos de um rotacional. Então, nós temos aqui um rotacional do campo B. Com isso, se nós temos o rotacional do campo E, que vai implicar que o campo E é um gradiente, então, quando você rotaciona, faz o rotacional do campo E, desse campo E aqui, que nós estamos vendo aqui, que é o gradiente mais esse dTdA. Então, quando nós fazemos isso, o rotacional do gradiente se anula, e nós ficamos, então, com o rotacional da variação temporal desse potencial, ou seja, passa o rotacional pela derivada temporal, então nós temos B, então coincide aqui. Né? São essas duas... Eu não estou tratando muito das condições de calibre, é uma outra condição que eu quero tratar em breve, talvez eu trate no dia que eu for falar de Proca, porque Proca quebra calibre. Então, e Proca também, além de quebrar o calibre, ele torna esses potenciais como entes físicos, eles não são entes físicos. Então, são efeitos do eletromagnetismo que não são triviais, esses não são vistos na graduação e, eventualmente, eles são vistos na pós, mas de uma forma muito pouco rigorosa, em geral, correndo muito e tal. Pois bem, essas são as transformações de Lorentz para os campos elétrico e magnético. Eu também fiz essas transformações lá no curso de hidrodinâmica relativística das atividades formativas de verão. Então, eu estou simplesmente enunciando elas aqui, não estou aprofundando para não perder mais tempo, já que eu falo demais. Nós já estamos com 18 minutos e 53 segundos. Então, a gente quer fazer aqui a descrição completa das equações Maxwell, e aí eu tenho a força, exata, e eu especifico aqui a componente temporal do campo da força, associada ao gama, né, que é o fator de Lorentz. Então, temos aqui efeitos relativísticos, aqui a velocidade θ está sendo considerada 1, e o zero é a componente temporal da velocidade. Vocês já vão ver que eu já vou definir esses objetos chamados quadrivetores. Eu estou justamente colocando isso aqui porque, para chamar a definição, então começa a aparecer aí. A partir de agora, o conceito de espaço-tempo ele vai começar a ser formulado. No espaço euclidiano tridimensional,
nós temos trivetores, vetores com 3 componentes. E, assim como o canto das nossas paredes, assim, qualquer ponto no espaço tridimensional, ele pode ser descrito por uma base de 3 vetores. Então, qualquer vetor, né? No espaço-tempo, não é assim. No espaço-tempo tem um problema, porque o tempo passa a ser uma componente. E aí a gente tem um espaço quadridimensional, né, que na verdade a gente chama de 3 mais 1, que são 3 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. Então, com essa descrição, a gente tem um espaço... tem a unificação aqui do espaço euclidiano com o tempo, então surge o espaço-tempo. Esse eu também já tinha visto, inclusive aqui no canal, onde quando eu demonstro as funções de Lorentz, mas a discussão mais matemática para isso também está guardada tanto para uma resenha de um livro sobre simetria de Lorentz que eu estou preparando, quanto para uma discussão acerca das álgebras de Clifford, que eu também estou preparando para confrontar uma com as outras. Então, a gente vai piorar muito isso aqui vai ficar muito mais claro. Então, eu tenho aí o meu quadro vetor posição e o meu quadro vetor velocidade. É muito comum a gente normatizar o vetor velocidade, porque dividindo ele por C, aqui fica 1 e aqui fica V sobre C. Isso aqui é um produto escalar entre vetores, entre quadro e vetores. Esse com índice em cima é dito contravariante, com índice embaixo é dito covariante, e a gente levanta e abaixa os índices com um procedimento com a multiplicação por um vetor particular que a gente chama de métrica, e esse vetor está ligado à estrutura da forma como se mede, ao elemento de linha, né? A forma como se mede as distâncias em um espaço-tempo. Então, e que eu também já discuti, já comentei lá tanto no vídeo aqui, quanto no hidrodinâmica relativista lá da Cosmos CBPF. E, como eu falei, a gente vai voltar na simetria de Lorentz, vamos bater bastante nisso, de repente até eu dou um tempo no, no Gravitation, para poder gastar bastante saliva com a simetria de Lorentz antes de entrar em espaços, começar a entrar em espaços curvos e coisas mais complicadas. Pois bem, se nós podíamos, para os campos A e B, definir potenciais, né? Então, nós temos aqui que no campo E, nós temos uma derivada espacial, que é um gradiente espacial agindo num potencial. E nós temos um vetor com 3 componentes, A1, A2 e A3, e sendo derivado no tempo, que seria a quarta componente do espaço-tempo, ou a componente zero, depende da notação que você está usando. Nesse sentido, eu posso definir o meu potencial vetor como um quadro vetor, né, contravariante, onde A0, temos A0, A1, A2, A3, são as componentes do trivetor A, e A0 é a componente zero, ou seja, é a componente temporal do potencial escalar. Então, se a gente tiver só essa componente, isso quer dizer que esse objeto está apenas variando no tempo. Bem, a gente opera com esse objeto. Tá aqui. Então, o A0, ele é exatamente o potencial eletrostático. E o A1, A2, A3 é o potencial magnético. Eu também preciso definir uma quadriderivada. Uma quadriderivada é isso, uma derivada que ela assume o índice μ, assume valores de 1 a 3, de 0 a 3, 0, 1, 2 e 3, onde 0 é a componente temporal. Aqui, às vezes, a gente coloca um i, tá? Um i imaginário, para denotar que ele não fez isso. Nos exercícios, eu devo fazer.
E o Nabra é um operador, Nabra mesmo, um operador diferencial vetorial em 3 dimensões. Dessa forma, a gente define uma grandeza derivando o potencial, o quadro potencial, né? E a gente define essa grandeza. Se a gente notar, e assim, o importante é abrir as contas, né? O importante é abrir as contas em função dos trivetores, e a gente vai ver, por exemplo, se você coloca aqui F00, aí vai aqui, D0 a 0 menos D0 a 0. Então, esse cara é 0. Se você coloca aqui mi igual a 0, né? A igual a 1, então, como é que eu faço isso? Mi igual a 0, então é a derivada temporal do A1. Então, é esse cara aqui, né? Menos a derivada espacial do A0. Então, é esse cara aqui. Então, isso é uma componente do campo elétrico. Se eu faço aqui D1A0, também, ele tem esse tensor, inclusive ele tem antissimetria. Se você... tá vendo? Acabou aparecendo aqui. D0, quer dizer, D0, aí onde I pode assumir índices de 1 a 3, e aqui também I pode assumir índices de 1 a 3, tem um sinal a menos aqui que está excessivo, que não deveria estar, não tem esse sinal menos aqui. Deixa eu ver como é que está definindo o A0. Não tem. Não, menos aqui, está errado. Pelas definições que ele está fazendo. D0 é a derivada temporal. E a parte meramente espacial é definida dessa forma. Então, você vê que esse objeto FMNI, ele consegue, ao mesmo tempo, ser numa descrição unificada, ter componentes elétricas e componentes magnéticas. Então, esse objeto FMNI, também é conhecido como tensor Maxwell, ele descreve os campos eletro e magnético nesse formalismo covariância. Então, a partir dessa definição que eu botei aqui em cima, do F0I, F e J, é possível se escrever essa matriz. Isso é um exercício trivial que eu recomendo quem está assistindo tente fazer. Lembrando, com todas as informações que estão dadas nesse slide, é possível se chegar nessa matriz aí. Em algum momento eu devo fazer isso, mas eu não sei quando, né? Então, e a gente tem alguns casos aqui, nos espaços de Minkowski, a gente tem esse objeto que a gente chama de eta, que é a matriz que eu tinha definido para vocês antes. Esse aqui é um operador derivativo, tá? É o epsilon e jk. Então, esses operadores mais vetoriais, sensoriais, assim, vão ser abordados de outra forma. Então, o tensor covariante, ele sofre uma contração com a métrica dessa forma. Então, ele vira um tensor misto, porque o gama satura com o gama, você vê que... Porque quando você for fazer essa conta, isso é importante fazer, alfa igual a 0, gama igual a 0, vai ser F igual a 0, beta igual a qualquer valor. E assim vai. Então, você vai... Gama, esses dois índices aqui, eles vão se somar. Então, tanto que eles não aparecem aqui. É como se eles contraíssem. Então, isso aí é uma regra básica para se entender o funcionamento de tensores. Tem até uns professores meus, né, quando eu era da graduação, que eles diziam que ia para o CBPF ficar aprendendo a abaixar e levantar índice, que isso aí é abaixar, é possível você levantar também, você atuar pela esquerda no FAB covariante, com os índices embaixo, se você atua saturando o índice alfa e bota um índice qualquer, aí você vai ter novamente um misto. Se você atua 2 vezes, você vai ter um contravariante.
Bem, eu também devo fazer isso nas contas quando eu for abrir, fazer os exercícios daqui, devo pensar em algumas contas. Se não, se eu realmente apresentar o curso de hidrodinâmica relativística, lá no Cosmos CPPF, eu faço essa conta lá com mais detalhe. Então, aí eu reescrevo o quadro vetor, porque eu quero definir agora uma outra grandeza. Nós tínhamos definido originalmente a força de Lorentz, que isso junta E e B, né? E aqui eu vou justamente definir a força de Lorentz, onde nós temos o quadro vetor velocidade, e aí vocês notem que aqui é um produto escalar entre esses dois componentes. Ou seja, esse índice aqui é o mesmo que esse aqui. Sobrando para essa corrente, que seria, se eu fosse escrever mais à frente, seria um J-alfa. Então, nós teríamos uma corrente, não, uma força, que seria uma força alfa. Então, dá para fazer operando com o etaminia para baixar o índice aqui, é um exercício também para fazer aqui, ou seja, esse vídeo está deixando muitos exercícios em aberto. Então, eu construí até agora o tensor energia-momento, não, o tensor de Maxwell não construiu o tensor energia-momento ainda. E eu vou agora construir as equações do Maxwell no formalismo covariante. Pois bem, eu tenho a primeira equação, que é o divergente de B igual a zero, que é no formalismo de 3 dimensões. Então, eu escrevo essa aí. Só que essas duas estão em referenciais diferentes. A de cima está no referencial sem barra e a de baixo no referencial com barra, o que mostra que elas são invariantes por referencial. Logo, elas são covariantes. Né? Assim, você troca de referencial e ela mantém o mesmo formato. E aí nós temos as modificações relativísticas delas, né? O interessante aqui é o seguinte, né? Que mesmo que nós tenhamos BY, por exemplo, igual a zero, BY barrado não necessariamente é zero, porque beta é Z. Se você tiver uma velocidade aproximadamente relativística, nós teremos que beta Y barrado vai ser igual a beta EZ. E o beta Z também vai ser igual a beta EY, menos, né? Então, nós temos no eletromagnetismo, um amarramento entre componentes do campo magnético com componentes do campo elétrico, por conta das mudanças, das transformações de Lorentz. São propriedades das transformações de Lorentz, muitas propriedades das transformações de Lorentz vão ser abordadas aqui, inclusive transformações de Lorentz em fluido, além das transformações de Lorentz, de Sitter, anti-de Sitter, tudo isso vai ser abordado aqui, e mais para o futuro, ao tempo. Então, eu tenho, na árvore escalar B, a primeira equação homogênea, e eu tenho a segunda equação homogênea, que é a equação da indução, ou seja, só tem campos, não tem cargas, essas duas equações. Eu quero, então, escrever, por que eu pulei? Dessas duas equações, eu chego nessa equação. E aí é um negócio que é interessante. É o mesmo FAB, o mesmo tensor de Maxwell, só que ele está derivado. Um símbolo de... Eu não gosto dessa notação, nunca gostei. Quando eu for fazer os exercícios, eu não vou usar essa notação, que é vírgula, gama, vírgula representando derivada, tá? Eu preferi usar o operador derivado, que para mim fica mais claro. Então, se vocês perceberem, isso aqui é cíclico, alfa, beta, gama. Aí aqui o beta ocupou o lugar do alfa, o gama o lugar do beta e o alfa o lugar do gama. Aí aqui, né? Então, isso é atuando com derivadas lá no tensor. Nesse tensor aí, a gente vai ver usando as constituintes, usando as componentes constituintes, a gente consegue chegar
nessa desigualdade que a gente chama, nesse resultado, que é a igualdade de Jacob, né? É, pois bem, então ela e aí a gente consegue exatamente mostrar a relação de uma com a outra quando a gente abre as componentes do tensor energia momento, porque você tem derivada, né? Então aqui dx bx, quer dizer, b1 d1. Então, se o alfa for 1 e o gama for 1, você vai ter, né, essa derivada. E o y e o z. Então, aí você consegue ir encontrando para cada um desses objetos. Eu realmente tenho que fazer isso porque é bem complicadinho, assim, é bem trabalhoso. É bem bonito, mas é bem trabalhoso. Para que isso fique claro, é ser capaz de fazer um vídeo curto sozinho. E agora as inhomogêneas, as não homogêneas, as equações de Maxwell, que possuem fontes, né? São essas duas, a divergência do campo elétrico, a lei de Gauss do campo elétrico, que dá a carga, e a lei de Ampère. A lei de Ampère, ela é muito interessante e eu recomendo que vocês façam, porque ela deduz a conservação de corrente. Você faz a divergência, aqui, divergente de E ddt, o divergente de E vira ρ, vira corrente, vira carga. Então, dρ dt, menos o divergente de B, o divergente do nabra vetor B, dá zero. E aqui do outro lado, nós vamos ter o divergente de J. Então, eu vou ter o divergente de J mais d ρ dt, que é exatamente a equação da continuidade. Então, assim, e eu vou fazer um vídeo explicando as similaridades do eletromagnetismo com a teoria de fluidos, só que eu não fiz ainda, mas eu fiz, o material já está separado para isso. É uma questão de tempo. Essa é a nossa última equação de Maxwell, ou seja, nós ficamos com duas equações de Maxwell, e essa aí, como ela tem um divergente em beta, ela equivale ao divergente do campo escalar, do campo E. Como ela é... Mas, ao mesmo tempo, ela equivale também ao divergente do campo B, à lei de Ampère. Então, essa equação, ou seja, de 4 equações a gente reduz para 2. Isso também, a gente também vai ter que fazer, abrir as componentes dessas equações, todas aqui. Aí tem as duas equações de Maxwell no formalismo covariante, elas têm que ser abertas para que seja melhor entendido. E era esse o nosso objetivo, mostrar essas equações que nós vamos aprofundar 38 minutos, né? Em vídeos em separado, fazendo as contas de todos os capítulos do Gravitation. Então, a gente vai fazer um recesso das atividades do Gravitation, conta o andamento dos capítulos, e para poder fazer as contas dos exercícios e essas continhas que ficaram em aberto. Então, eu agradeço a vocês e sejam sempre bem-vindos ao Gélidos Domínios e a Éter Tenebres.